Boa noite, família. Vamos voltar aqui para a segunda parte da live, né? Literatura infantil e educação afrocentrada, né? Com a literafro infantil. Esperar a irmã Nini entrar para a gente continuar essa segunda parte que tem algumas coisas para falar ainda. Esperar a irmã entrar aqui, a gente vai dar continuidade a falar desse tema que é tão importante, né? Sobre educação afrocentrada e literatura infantil. Nós estamos falando desse livro aqui, indicação de livro, né? Relações étnico-raciais, né? E educação. Esse livro aqui é muito bom, com texto, prática de pesquisas. Tem o texto do Mulher Fechantes, que conceituou e sistematizou a afrocentricidade, né? O paradigma afrocêntrico, que é colocar os sujeitos africanos dentro do continente mãe, tanto da diáspora também, quanto os afrodiaspóricos, enfim, conhecido como espíritos do mundo inteiro, no centro de referência epistemológico, né? Então, essa é uma das indicações muito boas desse livro. Tem o texto do Mulher Fechantes, tem o texto do Renato Nogueira, né? O Anderson Flor. A irmã voltou aí, irmã. Voltou a mulher. Tava falando aqui do outro livro, enquanto você não chegava. Esse aqui que tava falando do Renato Nogueira, que é um dos livros, né? Muito bom clássico, né? De entender se a filosofia é uma disciplina que só a Europa pode fazer, né? Todos os povos, né, culturais, todas as civilizações produziram o seu sistema de filosofia, né, percebo eu. Mas onde começou a matriz, né, foi no Egito, Kemet, né, 4, 5 mil anos atrás, já sistematizando com Ptahotep, enfim, outros, né, dentro da filosofia egípcia, Kemet, né, conhecida que a palavra Kemet é terra preta. E estava falando de Marimbaane, né, Onini, de uma antropóloga que fala que dentro da pedagogia criaram, né, essa quase uma única narrativa, né, eles monopolizaram, né, até o conceito de Deus, conceito de ciência, de filosofia, ficaram dentro desse monopólio, não abrem mão, e todas as expressões culturais europeias são universais, né? É eles que têm essa tendência de universalizar. E quando acontece uma coisa que foge, ele fala que é uma coisa particular de um certo grupo, né? Se tem um tipo de um posicionamento, de uma instituição, né, de um modo de viver, né, africano, né, de etnias africanas, eles falam que aquilo ali é particular. E eu me lembro que você falou da questão da unidade, é muito importante, né? Unidade, diversidade. A diversidade africana, né, essa diversidade exagerada que muitos historiadores, antropólogos europeus impõem sobre o continente africano, era muito falseante. Era muito falseante, né? Porque diversidade não é antagônico à homogeneidade. Não é. Os povos africanos são diversos. Sim, assim como a natureza é diversa. Eu sei que é diverso. Até o continente europeu é diverso. Eles chamam até as guerras deles, são povos que mais fazem guerras fratricidas, né? A Alemanha não gosta de França, enfim, eles são mais povos, guerra entre eles fazem muito. Mas tem alguma coisa que une dentro dessa unidade. Principalmente quando eles colocam de 1500 para frente, algo que eles fizeram que se uniram para arrematar, repartir o bolo do continente africano, considerado como bolo, e repartir entre eles, entre as tribos europeias, né, que eu gosto de dizer também, né, com costumes de povos são tribos europeias. Então, as Não são diversidades. eles que são. Sim, sim. Né? Então, assim, a diversidade do continente africano era dada. Yorubá tem tipo, concepções diferentes de povos bantos, de umbundo, de kibundo, né? A língua banto tem um tronco linguístico vasto, né? Mas tem uma unidade, tem uma constelação, né, de instituições africanas que ela está permeada em todo o continente africano. E eu posso enumerar algumas aqui. Concepção de espiritualidade, você vai ver praticamente todos os povos africanos. Então tem uma unidade, não é porque é diversos que não é homogêneo, que é antagônico, né? Que é muito diferente, que é o contrário, né? Não, não é. Entendeu? Concepção de família, né? Concepção de espiritualidade, a concepção de criança, entendeu? A concepção do coletivo, da comunidade, da aldeia, né? Que é um Papel do ditado mais que velho, exata respeito aos mais o velhos. lugar, né, o lugar do mais velho na Sim, centralidade da comunidade, a questão da senioridade, né, a perfeito, questão perfeito. de uma organização, né, Travou um pouquinho aqui, que já vai voltar aqui.
Acho que a irmã Nini travou. Ah, voltou agora. Voltou aqui, voltou. Fala, irmã. É isso, a questão do Dos mais irmão mais velhos, né? velho, né? Da senioridade. Exatamente, uma solidariedade de criança. Uma sabedoria africana, um adágio, né? É, que para se educar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Então significa que toda aldeia é responsável por essa criança, toda aldeia tem que passar a mão pela essa criança para sentir a energia da comunidade, então ela não vai ficar isolada. Não tem essa de que o filho é meu, ninguém mete a mão, aquela coisa toda. A comunidade cria também, né? É uma concepção muito importante dentro eu sempre falo, o repertório da criança, né, Nini? A gente está falando até de literatura e educação afrocentrada. A gente não pode alejar a criança com repertório só com duas pessoas. Só o pai e a mãe. É muito fraco, vai crescer muito pouco, Nini. Muito pouco. Vocês têm que rever até os sistemas familiares, sistemas, sabe, de família estendida, família plural. Eu acredito muito e eu levo muito isso a sério, porque acho que o repertório da criança tem que ser muito maior, para ela crescer muito mais forte, muito mais embasada, com autoestima muito mais segura. Entendeu? Então ficar só nessa coisa muito monoparental, sabe, muito fechada, e pai e mãe é muito, muito pouco, eu acho. Né? E sociedades africanas, né, nossos ancestrais já nos ensinavam isso, né? Tanto as mulheres quanto os homens, trazer mais pessoas para dentro, né, para educar essa criança mais fortemente, né? Então a gente vê a nossa situação hoje como povo, né? Então é uma situação que não está muito, muito legal, entendeu? Crianças muito frágeis emocionalmente, né? Lógico que é um sistema totalmente racista que totalmente atravessa isso muito fortemente, mas também nós temos que também alavancar isso e chamar para dentro a responsabilidade de trazer mais pessoas, né? Não jogar só na conta da escola também, né? Do Estado, de educar as crianças, né? Tendo uma comunidade, né? Que a gente incorporou também esses valores, né, Nini? A gente passou muito tempo convivendo também. Então, quando a gente convive também, a gente incorpora certos valores, né, ocidentais, eurocêntricos de outros povos. A gente compra histórias de outros povos. Quando um povo que não tem história, ele vira uma ruína, quando ele abraça outras histórias. Então acho que é muito mais interessante a gente fazer esse retorno, como você disse, né? É o Sankofa, né? É um pássaro, sempre fala, um pássaro com o pé na frente, mas olhando para trás. É pé na frente olhando para trás. Então, fazer esse retorno, né? De que é interessante dentro da concepção atual de como estão nossas crianças, né? Nossas famílias muito fragmentadas, né? Muito isoladas, não está tendo esse diálogo e, consequentemente, as crianças vão nascer, vão ter essa concepção de educar serem adultos muito mais fragilizados, né? Porque o racismo tá aí, não vai acabar, né? E vai ser pedrada atrás de pedrada, entendeu? Quando sair da porta pra rua, meu irmão, essa é a realidade. Essa é a realidade que eu vivo aqui no Rio, você também vive na Bahia, que é pesado, entendeu? É pesado. Enfim, se tiver mais perguntas aí, Nini, esse mundo dualístico aí é muita herança colonial, né? Tem outras irmãs São aqui. gerações, né, gente? São muitas gerações Sim, todo esse. Então, a gente, nossa herança africana é tão forte, a gente, ela não, as nossas lembranças, né, elas não chegam a ser zeradas, né? Mas o jugo sobre o qual nós estamos, né, de muitas gerações, acaba confundindo muita gente, realmente fazendo com que muitos de nós rejeite, né, os nossos valores africanos e escolha também, às vezes, né, continuar vivendo sob esse jugo, sabe? A gente também tem que sim, aprender com isso. A gente não está pretendendo a salvação, né? A gente está aprendendo uma nova construção de uma nova mentalidade, que vai exatamente. ser possível coexistir, né? Sob esse jugo que está aí. Então, eu não tenho pretensão com relação a isso, né? Tenho muito meu pé no chão, muita tranquilidade. Não me ocupo dessas questões diante, né? Porque o que eu quero é construir eu quero construir a partir de mim, né? E eu costumo dizer, aqui se costuma dizer muito que o mundo é antinegro, né? É, E tudo é antinegro, antinegro, antinegro. Mas, fazendo a meia culpa, a gente precisa entender que a gente é antinegro, o mundo é antinegro, né? E aí a gente vai perceber que viver sob esse jugo colonial
faz com que, inclusive, grupos de pessoas que tenham consciência racial, discutem consciência racial, sejam, entendeu? Rejeitem a. Sejam anti-africanos, não, mas rejeite a. Exatamente. E eu falo isso porque é mais fácil se aceitar afro-brasileiro do que se aceitar africano. Sim. Então, eu recebo constantes questionamentos que eu né? Porque você não pode ser na África, porque os africanos não te conhecem, porque você também tem herança indígena, porque não sei o que. Eu não entendi, sabe? Não entendo. E aí a gente não pode falar de África positivamente, se alguém quer trazer uma coisa ruim de África para debater, para questionar, sabe? Mas não soma. Sabe, a gente está falando de África positivo, não, e a pessoa trazer outra coisa positiva, é mesmo, e trazer outra coisa. Não, tem que ter um negativo para. Sim, mas por quê? Que intuito, sabe? Entendo. África mítica, né? A gente ama muito a África, porque graças a Oxalá que eu amo muito a África, ainda bem que eu amo muito a África, sabe? Exatamente. Quando eu encontro alguém que ama a África tanto quanto eu quero me grudar nessa pessoa. Eu sei que essa pessoa está buscando as coisas boas de África, eu quero aprender. Né? Osmar disse aí, são 300 mil anos de Homo sapiens sapiens. Eu perdi muito tempo já ouvindo só miséria. Eu perdi muito tempo ouvindo só coisa ruim. Eu não quero mais me ocupar disso. Entendeu? Ah, é que eu não vou saber das coisas ruins? É que eu não vou entender dos problemas? Não é isso, sabe? Mas, né? Todos os problemas que me disseram que existiam, inclusive, para poder eu não me reconhecer, foram mentiras, ou foram mal explicados, ou foram mal explicados, né? Porque os problemas, eles são inerentes à vivência humana. Total. Né? Assim, vontade de dominar, vontade de subjugar o outro, são inerentes à vivência humana. Ninguém está dizendo que em África não existia isso. Agora, vá ver o sistema de organização, de equilíbrio da comunidade que existia, que não existe aqui. Tudo é baseado no caos e na desgraça do outro. E o outro somos nós. E o extermínio do povo indígena. Entendeu? E não existe isso. Não existia isso no continente. Você não levantava seu reino matando o outro. Né? Existia o domínio de outras terras, né? Mas você não exterminava o outro, sabe? Você não chega na casa do outro, acabando, matando toda a família, acabando com tudo. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é bem assim. E aí, como a gente só conhece essa maneira de domínio, né? E a gente está usando aquela linguagem dele, né? Sim, que é domínio, que é subjugar, o que é impor, o que é, né? Então a gente não concebe outra forma de conquista de terras, a gente não concebe outra forma de manutenção de reinado, a não ser dessa forma que a gente conhece hoje, pela visão do povo europeu. Aí quando a gente vai falar de reinado, de conquista de terras, numa perspectiva africana, a gente acha que isso é igualzinho da mesma forma que a gente vai entender. Sim. Uma outra forma de viver as coisas, até as relações de poder, né? As relações, eu estou utilizando essa palavra poder por não ter outro. Né? Aí eu trago um exemplo prático para vocês aqui agora. Vocês não acharem que é coisa da minha cabeça, eu sou maluca, doida, eu tô fantasiando. Eu trago um exemplo clássico, ou um exemplo prático. Os de elite, né? Eles são pessoas, né? Os de elite e as de elite, né? São pessoas que trabalhavam para o né? Que eram homens memórias, mulheres memórias, pessoas, né? Que muitas vezes vinham de uma família de elite, né? Que eram pessoas muito bem conceituadas e respeitadas na sociedade. Eles eram trabalhadores, eles trabalhavam para o rei. Eles exerciam uma função para o rei. Eles não eram subjugados pelo rei, eles não eram meros empregados inferiores para os reis. Entende? Eles trabalhavam, eles exerciam uma função. E a função deles era acompanhar os reis, né? Em celebrações. Então, tinham celebrações fúnebres, de casamento. Muitas vezes, não necessariamente, obrigatoriamente, ele sempre estava acompanhando o rei, porque muitas vezes o rei não estava presente em algumas celebrações, mas o de elite estava, principalmente o de elite genealógico e a de elite. Então, por
Por exemplo, nós temos um livro que é chamado Toques de um Griot, Memórias de um Contador de Histórias. Eu não uso o termo griot, porque o termo griot é um termo do colonizador francês, que significa criado. Isso que eu ia Então, falar agora, né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão falando de geli é o termo correto, né? Muitas pessoas conhecem como griot, né? Que é um termo totalmente francês, né, Nini? Griot é francês, né? É Djeli na língua mandinga. Sim, geli na língua mandinga. Né? Na perspectiva... Foi popularizado como griot, né? Infelizmente foi popularizado como griot, né? Exatamente, foi popularizado e universalizado. Né? A oralidade africana foi universalizada, né? na figura de pessoas como griots. Né? Mas griot significa criado. E duas coisas na perspectiva afrocentrada se o foco é um sujeito africano, logo as línguas, que é um sistema de poder também, a linguagem ela precisa estar intrínseca aí. Então, buscar os termos das línguas africanas. Segundo para piorar ainda mais, griot significa criado. Né? Na perspectiva deles, lá era como se aquela pessoa fosse submissa, julgada ao rei. Então, não é nada disso. Então, a gente está aí, utilizando esse termo, muita gente está aí utilizando esse termo, significa isso, criado. Você está, inclusive, né, se chamando de griot, se né, dizendo que você é o que os franceses lá disseram que ele é. Não uso mais. As referências que a gente tem, infelizmente, são com esse nome também. Esse livro é um livro excelente, mas ele é um livro que, inclusive, no início dele vai trazer. Griot é um termo francês, que o termo verdadeiro é Djeli. Mas a nossa mais velha, Heloísa Pires Lima, né, sabendo se ela colocasse Djeli, não ia ter o mesmo alcance o livro, né? Então, nesse livro, tem uma corda, né? O livro ao invés de ser capítulos, são cordas em homenagem ao instrumento musical tradicional do oeste africano, que é a corda. E é um instrumento de 21 cordas, pode ter 21 cordas, né? O mais tradicional. Então é dividido em 21 cordas. E uma das cordas vai trazer a Batalha de Quirina. E a Batalha de Quirina vai ser uma batalha entre dois reis, né? Por um território. E nessa batalha, né? A batalha é uma batalha de palavras entre os Djelis dos reis que estão disputando o território. Gente, é fantástico, né? E aí, vence, né, o rei, cujo Djeli consegue vencer pela palavra, pela oralidade, né? Não há uma batalha sanguinária, onde o rei vai lá e mata todo mundo do outro reino, esse reino é meu e acabou. Tá? Então, assim, e aí existe uma organização que as pessoas entendem aquela posição, né, de que aquele território, né, agora está sob o comando de um determinado rei, então, mas as pessoas não perdem os seus postos, os seus trabalhos, as suas casas, as suas famílias. Entende? E, por exemplo, né, anos depois, né, aquele rei que foi vencido naquela batalha pode novamente levantar uma outra batalha, né, que pode ser diferente ou não, enfim, e ele se tornar o rei, né, e eles dominar aquele reinado, que foi que aconteceu, inclusive, com Sundiata Keita. Sundiata Keita, na época em que ele levanta o Império do Mali, existem vários pequenos reinos naquela região, né, pequenos reinos que de tempos em tempos, né, em conflito. O Sundiata Keita, então, unifica todos os reinos em um reino só, que é o Império do Mali. Né? Infelizmente, a gente tem aí a época já da invasão dos árabes, né? Da imposição do islamismo. É importante falar também da prática dos árabes, né? Antes dos europeus, né? Antes dos europeus, os árabes também. Os árabes, com a desgraça toda, o árabe começa aí. Durante 7 séculos, né? Durante 7 séculos, eles invadiram e também fizeram então, o oeste africano, norte e oeste da África, é muito marcado, né, por hábitos culturais que foram impostos com a invasão dos árabes. Sim. E que a gente não conhecia isso até pouco tempo, porque o nosso contato com os malês,
Lembra? Nosso contato foram com os malês, e a gente achava, eu mesma achava, bom, então a África não era. Tipo assim, a África não cultuava só a divindade da natureza, a África também era Islã, a África também era os muçulmanos, mas não. Não. Isso É foi uma invasão exatamente isso. dos árabes. Dos Entende? árabes. Sim, E eles, ainda sendo, mesmo que eles tenham se convertido ao Islã, virado muçulmanos, eles mantinham os rituais tradicionais deles. sim, sim. No livro, dois livros que eu vou indicar muito importantes para vocês, que é o Menino Fula do Amadou Ampetebá Maravilhoso e esse livro. o Maravilhoso. livro Homens da África. O livro Sim, Homens da África, conheço do os dois. Pouroume, né? Amadou Pouroume. Eu vou pegar ele aqui, acho que vou ter ele aqui. Eu indiquei ele aqui na página, o Homens da África. Ele também vai falar, né, dos de elite. Infelizmente, ele também vai usar o tempo griot, exatamente esse aí. Infelizmente, ele também vai usar o tempo griot, mas é de elite, né? Algumas vezes vocês vão ver que no texto ele vai falar de L e tudo mais. Jed, né? De Eli, ele vai falar, mas ele usa griot. E aí ele vai falar sobre a função. Depois eu vou responder uma pergunta aqui. Vai Sim. falar sobre a função do Geli, vai falar do dia a dia de um Geli, né? Tudo isso, vai falar dos caçadores também, vai falar das diversas funções que eles tinham. Enfim, o Gabriel está perguntando assim, era uma troca, mais do que a exploração. Então, o que a gente conhece, exatamente, o que a gente conhece de exploração? Eu vou parar a pensar assim, o que é exploração? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa subjugação, exploração, conquista de outro reino? Você pensa apenas numa perspectiva de que você aprendeu uma perspectiva inocente, a colônia. Não existe uma exploração boazinha, bonitinha, não. Exploração é exploração. Escravidão, o que é escravidão? A gente sabe de escravidão como a gente conheceu aqui. Não venha me falar de escravidão na África era diferente. Eu não percebo assim. Era outra coisa que existia, não era escravidão. Porque não tem como você pegar e botar, sabe? É a mesma coisa de pegar o que é branco e pintar de preto. Sim. É a mesma coisa. Eles criam a palavra escravidão e eles dão sentido à palavra escravidão. Eles criam a palavra exploração e eles dão sentido à palavra exploração. Você vai dizer então que nunca existiu um momento em que existiu isso, né? Um grupo querer dominar um outro, subjugar o outro. A gente está falando de relações humanas. Óbvio que pode ter existido. Como existiu também momentos em que os homens quiseram dominar as mulheres. Mas existe uma lei que regula como as pessoas devem agir. Existe uma lei, desde Maat, a gente tem as leis de Maat, a gente tem uma justiça imperando. Bem lembrado. Tem... Entende, irmão? Então parece até que todo mundo ia fazer tudo e acabou. Do jeito que quisesse. Então a gente tem algo que é o quê? Quando você sai, quando você quer sair do que é a norma, do que são os valores daquela sociedade, né? Existe um regulador que traga você. Total. Né? Então, se você não quiser sair, voltar, vai ter uma punição para você. Toda a sociedade tinha punições também. Vai haver punição. Entendeu? Agora, dentro dessa organização, desse valor organizacional, não é uma coisa aleatória, que é porque você quer, porque você se acha mais do que o outro, porque você é mais poderoso do que o outro, você entende que você é melhor, seu grupo é melhor, então o grupo do outro deve morrer, deve acabar, deve viver na miséria, na desgraça, e acabou. Entende? Não existe essa noção. Não existe esse pensamento da consciência. Isso passa a existir primeiro com os árabes, que subjugam as mulheres, né? Sim. Depois começam a exercer uma relação de comércio de homem e mercadoria, né? A partir de um dos elementos da organização africana. E depois vem o homem branco e desgraça, né? Remata, desrespeita mais velho, criança, aí eles passam. O Carlos Mu vai falar isso muito bem, racismo em sociedade. O Carlos Mu usa o termo escravidão, né? Mas eu não gosto desse termo, não uso o termo escravidão. Inclusive, você não vai encontrar, originalmente, nas línguas africanas, uma palavra que se assemelha à escravidão, como se já existisse antes.
essa palavra aqui significa isso aí, esse sistema escravocrata que vocês conhecem. Eu não tenho essa noção. Como muitas coisas, eu estudo em mundo há 1 ano e posso dizer a você, existem muitos termos que a gente conhece que não existe tradução para o Kimbundu, porque não existe essa noção dessa relação lá. Então existem relações que não existiam, então não tem palavra para dizer isso. Vou falar até algumas aqui, por exemplo, em sociedades, né, posso falar até com uma unidade cultural. Asilo. Essa instituição asilo. Não se compreende isso. Pelo amor de Deus, inconcebível. Sabe, asilo, eu vejo é um clássico. Né? Asilo inconcebível. Como é que orfanato. Orfanato. Não se compreende deixar crianças fora do. Sabe? Outras são instituições, palavras que foram criadas literalmente pelo Ocidente europeu e sociedades africanas não se compreende isso. Né? Outra coisa, voltando à questão até voltando para o Egito, né? Que muitos falam que no Egito existia escravidão. É uma coisa muito delicada. Essa é uma narrativa cristã, judaica, bíblica. Exato, é mentirosa. É mentirosa. Tipo assim, existia um sistema dentro do Egito, como é que eu posso explicar? Não sei se eu vou usar a palavra servidão. É como se você, trazendo os dias de hoje para trazer. Lógico que vai ter um anacronismo. É impossível você fazer o exercício de voltar atrás e não ter esse anacronismo, né, antropológico histórico dos conceitos. Mas é uma servidão. Por exemplo, você chegar para um evangélico hoje e perguntar: você é servo de Deus ou você é escravo de Deus? Jamais ele vai falar que é escravo. Não, eu sou servo. Eu quero servir por um bem maior do que eu. Eu quero servir por uma coisa muito mais grandiosa para me ajudar a minha comunidade. Então, assim, dentro dos sistemas egípcios, voltando à questão, é o período mais de servidão. Não é à toa que os trabalhadores egípcios, eles sofriam, né, quando tinha algum acidente, eles tinham cirurgia no cérebro. Eles faziam cirurgia para voltar. Então, se fosse uma coisa meio descartável... era relação trabalhista. Exatamente. Relação trabalhista, pelo amor de Deus. Eles eram trabalhadores. O Swahili, ele vai falar. Sim, exato, até greve tinha. A gente, no curso do Swahili, o Swahili vai trazer isso. Né? A gente tem hoje documentos que a gente pode estar pesquisando de atestados médicos. Como é que eu faço atestado, licença médica para não ir trabalhar, para não ir construir, porque trabalhar lá para construir a pirâmide daquele jeito. Pô, relação trabalhista ou relação trabalhista foi o Branco que inventou. Como é que eu faço a cirurgia no cérebro de um cara que é... Imagina, naquela época já fazia cirurgia pra falar, morreu, saiu, descartável, acabou. Então, assim, uma narrativa muito perigosa. Entende? Aí a única forma de construir aquelas pirâmides era através do trabalho escravo. Pelo amor de Deus, olha o que nosso povo construiu. Olha tudo que eles construíram. Eles não iriam estabelecer uma relação trabalhista? Eles não iriam construir... A gente tinha leis de Maat já. O que hoje está se chamando aí no direito, na advocacia, a gente já tinha pensado nisso, nessas organizações todas, sabe? A gente já tinha leis para punir quem saía da ordem. Sim. Entendeu? Diferentes para cada racismo, sociedade. Carlos, mais uma vez, vai explicar bem isso a partir, acho que 3 sociedades que ele traz, né? Ele faz uma análise limitada de algumas sociedades, ele vai trazer isso, né? Os sistemas a partir de quê? Então, por exemplo, né, é difícil a gente não fazer o exemplo aqui, que é algo muito novo ainda para a gente. Mas, assim, a gente tem ou deveria ter, pelo menos, né, uma lei diferenciada para julgar um ladrão de galinha e um estuprador. Sim. Dizer assim, entende? Então, existia isso, um ladrão de galinha, existia uma lei para julgar esse ladrão de galinha. O estuprador era outra lei. Entende? Um assassino de outra pessoa, era outra lei. Isso já existia no continente, gente. Sabe? Já existia isso. Eles pegaram tudo da gente. Eles roubaram tudo. Aquela balancinha lá do direito lá, ó. Veio lá de Kemet. Os 10 mandamentos de Moisés, ele foi totalmente baseado nas 42 leis de Maat. Moisés passou... Leis de Maat. Exatamente. Moisés passou 40 anos no Egito. 40 anos no Egito. E tem até na Bíblia, acho que em Atos 3:12, eu não me lembro, depois eu posso postar, que toda a ciência que Moisés aprendeu está lá escrito, foi no Egito. Tudo que ele aprendeu foi no Egito. Até a Bíblia não consegue tirar isso. Então, assim, é muito tempo dentro de um sendo aprendido, né, pelos mistérios que ele teve todo, né, para depois, sim, a narrativa até da Bíblia que fala, né, mas
não tem como evitar, né? Essas questões que E é as isso. 42 leis de Maat tá aí para eterno, tá escrito e vai ficar eterno. O papiro médico, né? Primeiro laudo médico, papiro, primeiro médico, né? Acho que Imhotep, né? Que depois veio outro médico grego que fala que ele que é o pai da Hipócrates, né? Hipócrates, Hipócrita. Hipócrates nasceu acho que 200 anos depois de que Imhotep, que ele Ah, até fala que eu sou uma criança de Imhotep. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E o Egito estava fazendo parte, tinha parteiras do Egito já, fazendo parto, fazendo cirurgia de cérebro. Imhotep fazendo catalogando doenças, cesariana. Fazendo cesariana, cesariana. catalogando doenças no olho, no fígado, no rim, já estava catalogando tudo, mas. E tá lá o prontuário médico. O prontuário médico tá no museu de Chicago, nos Estados Unidos, o primeiro prontuário médico do mundo. Essas narrativas, né, Nini, isso é um epistemicídio, né? É isso aí que mata, né, a educação afrocentrada, ou tenta, né, sistematicamente Tá. fazer isso. Nós temos que fazer esse exercício de, né, colocar isso nos anais, colocar isso nos currículos escolares, com seriedade, colocar série, sistematizar isso, entendeu? Para falar que não, existia uma história antes, né? De um homem branco, de um homem europeu aparecer na cena. Que isso que é, E é como ele isso aparece que que. a história acontece. E as nossas crianças precisam entender a partir daí, sabe? Perfeito. É. Elas precisam entender a partir daí. E a partir daí, o que eu estou dizendo é que focar assim na questão do seu. E precisa chegar um momento que elas precisam entender, né? Quem começa, né, a fazer toda essa ocupação e esse mundo. Elas precisam entender que vai existir uma divisão. Por que eu estou falando isso? Porque quando chegar, né, em que elas forem fazer as escolhas de como ela vai se posicionar contra o sistema racial, ela escolheu o povo. Ela escolheu e entender que, da mesma forma que nós continuamos sofrendo as mazelas, né, pouquíssimos anos de falsa libertação, os brancos hoje continuam se beneficiando, mantendo o sistema racial. Sim. Então, as escolhas precisam ser fortes, né? Não é sobre ser bom, o outro ser bom, não ser bom, não é sobre a consciência do outro, né? É sobre o nosso levante. É sempre sobre nós, né? E quando a gente escolher sempre com a gente, eu não estou pensando em ser contra o outro, eu estou pensando em ser a favor de nós. Entendeu? Então, Sim, assim, sim. eles não conseguem entender isso. Porque se eu digo, a afrocentricidade é a nossa reconstrução, é a partir de pessoas pretas, né? Eu vou construir com pessoas pretas, eu vou fazer isso. Mas é as pessoas brancas. Mas você é branca. Gente, eu não quero ser nada. Eu me quero ser a favor de nós. Só que eles não conseguem conceber isso. E a gente cai nesse engodo também. E automaticamente a gente já faz essa pergunta. Mas vocês, brancos, que nem todo branco, não presta. Não interessa se tem branco bom, se não tem branco bom, se tem branco se não tem branco se tem branco é consciente, que não tem. Não me interessa isso, me interessa quem vai olhar para minhas crianças pretas. Tá entendendo? Me interessa quem vai olhar para as pessoas de nós que estão nas mazelas. Quem vai olhar? Entendeu? Exatamente. A partir de que consciência, né, trabalhos coletivos a gente vai se fortalecer para a gente vislumbrar um pouco de esperança, vislumbrar um pouquinho, né, de construção autônoma e libertária. Eu não posso ficar me preocupando com né, se eu vou ser contra ou se eu vou ser a favor. Eu não vou me ocupar disso. Entende? Estruturalmente falando, sabe? Então a gente precisa focar as coisas. Então quando a gente começa a falar de afetividade, vê o branco querer. Quando a gente usa turbante, vem o branco querendo usar turbante. Quando a gente usa dread, diz que dread é lindo, vem o branco usar dread e dizer que dread é lindo. Aí a gente não pode falar, fica lá quieto na de vocês, deixa a gente em paz, que a gente é contra eles, que a gente é isso, que a gente é contra, que a gente é racista reverso. Então eu sou racista reverso. Então vou começar a me apresentar logo, Nini Kembanai, racista reversa, Brasil. Gente, sabe?
Pelo amor de Deus, a gente não pode nem pensar nós. Esse povo não deixa a gente em Verdade. paz. Então, eu não quero meu pai falar. Eu estou dizendo isso porque tem toda essa questão sempre vem à tona, entendeu? Quando eu estou falando de afrocentricidade também, gente, eu estou falando de afrocentricidade. Eu não estou desdizendo nada, sabe? A não ser quem quer usurpar de nós. Então, por exemplo, existem as questões dos povos originários dessa terra, dos povos donos dessa terra, dos povos nativos. Eu, enquanto Sim, professora, vou precisar falar deles. Eu estudo sobre cultura nativa. Eu estudo sobre a diversidade desses povos. Eu sei muita coisa, mas eu não sou. Eu não fui criada dentro de nenhum grupo de povo nativo de dono dessa terra. Entende? sim, é Então eu não vou verdade. falar por eles. Eu não vou falar por eles. Eu não Perfeito, vou ser a perfeito. pesquisadora, a especialista que vou falar por eles. Sabe? Eu vou dar vez e voz a um deles. A gente tem Daniel Mundruco, a gente tem Sônia Gabara. Sim, Eu sigo muitos deles, certo? E tem pouquíssimos deles. Então, se eu vou querer falar sobre, né, eu tomo o lugar que eles deveriam estar falando e eles deveriam estar construindo. Me ouviu? travou um pouquinho, mas Meu agora irmão, foi. meu Agora irmão, foi. Travou, eu mas estou foi. dizendo isso. Eu estou dizendo, se eu vou falar por eles e elas, eu acabo, né, tirando esse lugar de mais. Tá ouvindo? Travou de novo? Tô, Foi, tô você vendo, pensou tô vendo. que era. Não, tô não. Pode ir, Ah, pode ir. Tá de eu boa. acabo tirando, né? Tirando entre aspas, né? É, Porque eu não tenho que tirar nada de ninguém. Mas sim, eu começo a focar as pessoas, ao invés de focar as pessoas em, em grupos já nativos que estão falando sobre eles, eu vou focar as pessoas em mim, porque eu sou a Nini, porque todo mundo já me conhece, né? E agora a Nini é fala sobre os povos nativos, e agora a Nini fala sobre. Entende? verdade. Então, e não tá certo isso. Eu não quero que o branco faça isso comigo. Eu não quero que o branco Exatamente. fique falando lá sobre a facilidade, como a vivência dele, o povo dele, nananã. Porque isso é hipocrisia, isso é irreal, gente. Não é seu ancestral, para. Entendeu? Não é seu ancestral, você não vive, você não tem nascente na pele, na alma, você não dá para você falar sobre o que você não, sobre o que você não entende, você não vai buscar. É muita hipocrisia, muita hipocrisia. Entende? Ah, Exatamente. mas eu poderia fazer uma live com uma pessoa branca para explicar para o público preto, branco, poderia gostar de alguém. Enfim, essa é uma escolha, se eu vou ou não, né? Essa é uma escolha minha. Tem pessoas que vão falar, que vão dialogar, entende? Sim, Mas aí você está falando de um lugar seu. Você precisa demarcar esse lugar, né? A gente precisa demarcar nosso lugar. E aí só existe esse negócio de dizer que tudo é para todo mundo, quando a gente está falando das nossas coisas. Ah, não pode, porque você vai fazer igual o branco. Ninguém. Ah, infelizmente, né? não Isso aí deixamos acontece. de pensar a partir da nossa agência. Ó, Milady tá falando aí, né? É, Milady, quando pensa esse conceito aí da a partir proximidade da nossa audiência, é para isso, pensar né? na agenda do outro, acaba perdendo o foco. Isso aí é a verdade total, né? A Quando agência, exatamente. A agência é um dos pilares, né? Da afrocentricidade, é um dos pilares isso, coletividade, é a agência, né? Agência é você ter agência e você ser agente. sim, bem Porque às lembrado. vezes você tem agência, mas você não exerce a sua. Bem lembrado. Bem Então, lembrado. é isso. Voltando à educação, né? A gente está falando desse tema do Egito e das filosofias africanas, do sistema de mistério, né? Nós sempre tivemos universidades também, não uma universidade como igual a essa, que se encontra como agora. Por que eu falo isso? Eu percebo muitas vezes. Porque dentro da concepção, né, africana dos sistemas, né, educacionais, epistemológicos, né, principalmente partindo do Egito, né, do Antigo Egito, do Kemet, a nosso modo de pedagógico, nosso modo de ensinar e de ver, não tinha essa cisão, Nini, entre ciência, religião e política. A nossa visão sempre foi uma visão holística, né? Compreende? Sim. Então, assim, essa cisão que fizeram, né? Não vou falar que foi infantil, infantilóide, eurocêntrica, né? Que a Grécia pegou e fez essa cisão,
ciência separado, religião separado, né, política separado. Eu compreendo, né, a partir das leituras e fui trocando, que a nossa visão é totalmente. Eu posso ser científico, mas eu não vou deixar de ser espiritualista. Eu posso ser espiritualista, mas eu não vou deixar de ser político. Não sei se estou conseguindo compreender. Nossa visão sempre mexeu aqui, ela vai alterar lá na frente. Nossa visão é uma coisa interligada, é como se fosse uma continuidade, né? Então, não tem aqueles blocos muito fechados, sisudos, né? Fragmentado, que não tem um nível de diálogo, nem interligação, nem uma visão holística. Nosso sistema de pensamento, né, de corpo, de espírito, né? Eu falo religião porque é uma coisa muito malfadada, né, mano? A religião mata, aprisiona e fere. Sistemas de crença, né, melhor dizendo, espiritualidade, né? Espiritualidade, política e ciência, ela não estão descoladas dentro dos sistemas. Não é à toa que você ir para escolas, né, do Egito Kemet, tem que passar por uma escola de mistério, entendeu? Então, assim, tem uma coisa muito espiritual e científica meio que unida, né? A questão do Medo-Neto, as letras, NTR, que significa natureza, o estudo da natureza, né? Pode se compreender como ciência também, né? Então, assim, não tá descolado, né, mano? Trazer isso para dentro da nossa, né, pedagogia, né, afrocentrada, parece que também é um desafio, né, Nini? Né? Como é que ensinar a abordar as crianças, né? Mexer com a terra, ser cientista. Já está sendo científico, está mexendo com a terra, já está sendo ciência também. Isso. Né? É assim, com as crianças é fácil, mas a gente tem que fazer algo bem. Então, Sim. a gente precisa trazer isso para as famílias, entende? Sim, E se as famílias não trabalharem, se as famílias não trabalharem, você vai contar apenas com a semente que você plantou. Entende? Aí eu conto com a semente que eu estou plantando. E sim, aí, sim. Muitas famílias. A questão das famílias nesse processo é fundamental. Muitas. Né? Porque as crianças a gente alcança bem. Vai cair. As crianças a gente consegue. Gente, é muito fácil. Com as crianças. Vamos lá, duas coisas, né? Com as crianças é muito. As crianças compreendem. Todas as crianças, tá? As nossas, né? E as crianças brancas também, que ainda estão naquele... Porque, assim, é cruel também você ensinar a educar crianças brancas a serem racistas. Né? É cruel para elas. Isso também. Então, assim, com todas as crianças, é muito tranquilo. Né? Elas compreenderem, elas entenderem. O que acontece? A gente trabalha na educação infantil, uma determinada maneira de trabalhar, determinados conteúdos. Aí vai para o ensino fundamental 1. No ensino fundamental 1 já começa a deixar alguns conteúdos que tinha na educação infantil que são essenciais para a vida humana. Aí vai para o fundamental 1, começa a fechar mais. No fundamental 2, fecha mais ainda e acabou. E aí acaba distanciar totalmente a educação infantil quando chega lá no ensino fundamental 2. Né? E aí o que acontece? Isso que você falou da questão de que nós sempre somos holísticos e a gente está sob o de uma cultura que é fragmentada, isso também é um dividir para dominar. Porque quando você racha os valores das pessoas, quando você divide, fica muito mais fácil você pegar um ponto e dominar e dizer não, sabe? Isso aqui você faz ali, isso aqui você faz aqui, isso aqui é besteira, você não precisa, isso aqui você domina a mente. É muito mais fácil você dominar quando você fragmenta. Entendeu? Porque você consegue enfraquecer o ser humano quando ele está fragmentado. Então, a educação é fragmentada, a gente precisa ensinar em eixos disciplinares, eu preciso ensinar português, matemática, e aí vem uma imposição de porque o professor tem que ser interdisciplinar. Depois vem, o professor tem que ser transdisciplinar. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Aí você tem que... E o que é isso? É entender o ser humano enquanto um ser humano integral. Aí vem isso aí. Isso aí. Isso é África. Entender o ser humano enquanto um ser integral é África. Os africanos já sabiam disso, já diziam isso, já viviam isso. Entende? E aí não tem uma base, sabe? Educação africana. Educação africana. Educar na perspectiva africana. E aí, essa educar na perspectiva africana seria educar as crianças em um âmbito e acolher as famílias também, educando as famílias em outro âmbito. A gente precisaria
de um novo sistema educacional totalmente diferenciado do que a gente hoje entende para essa manutenção. Então, é fácil, contato com as crianças, a gente consegue um bom resultado, sabe? Mas, por outro lado, é difícil porque você não sabe. No outro ano, você não é mais na pró. Se a pró não seguir a mesma perspectiva que você, já era. Se a família não seguir, já era. Enquanto a família entender que é bom, tá bom. Se a família entender que é besteira, acabou. Né? A gente cria a planta hoje, tá lindo, tá maravilhoso. Amanhã a gente mata as plantas porque não tem mais espaço, porque a gente foi morar no nosso apartamento fechado. Então, você entende? Então, tudo isso aí a gente tá a mercê. Mas a gente não desiste, né, meu irmão? É isso. Exatamente. Irmã, e esse aqui? O que tu acha, Nini? Bom, Calu, uma menina cheia de história. Calor Calu é uma maravilhoso, menina né? diaspórica, né? Sim. Calu é uma menina diaspórica da cidade de Salvador, do bairro de Itapuã. Calu traz a referência, a história de Calu traz pra gente a referência dos mais velhos, da oralidade, porque o avô dela, histórias dela, né? Tem essa presença masculina, né? E Calu é uma menina intelectual. Calu é espetacular porque Calu foge, Calu vem fazendo uma ruptura nessa gama de publicações, de literatura negra, e que fala apenas da estética da mulher negra, com a menina negra, né? É. Então, é só do cabelo, é só princesa, é só rainha, nananana. Eu acho que eu não sou contra a questão da princesa, não, tá, gente? Mas a gente precisa falar também de outras coisas. Tem que Então, desenvolver, né? Tem que desenvolver, né? Tem que avançar, né? desenvolver. Então, o que é É. que Calu traz? Calu traz uma representatividade que eu chamo de representatividade móvel. Não é uma representatividade estática só da pele e do cabelo. É uma menina que está focada nas histórias que o avô conta, né? Que se interessa sobre o seu bairro, né? Que é onde ela mora, Itapuã, que é uma referência para crianças de Salvador, tá? Itapuã, aqui em Itapuã, Lagoa da Bahia e tudo mais. E aí ela tem o sonho de criar um museu a céu aberto, para as pessoas conhecerem a região dela e tal. E ela muito intelectualmente, muito inteligentemente, né, consegue esse feito com... eu não lembro agora se ela começa como vereador, é prefeito da cidade, alguma coisa assim, mas ela consegue, né, de forma sistemática mesmo, montar um museu a céu aberto e tudo mais, tem inauguração. E aí é um museu onde as pessoas vão visitar os lugares mesmo, então, tipo assim, uma casa de artesanato, né? A aldeia a área dos pescadores. Então, as pessoas são valorizadas. O trabalho manual das pessoas ali em Itapuã é valorizado. Entende? E Calu, uma menina, consegue isso, né? Ela se articula, faz, né? Escreve. Então, a Tássia Vale traz esse protagonismo a partir da intelectualidade dessa menina e vai trazendo outros elementos diversos que você pode trabalhar colocando essas referências que são referências africanas, né, para as nossas crianças. Então, é muito, muito perfeito. Importantíssimo, né, Preta? Essa questão da Calu veio com uma outra roupagem, uma outra abordagem, né? E trazer isso, né? Não só a questão da estética, né? Mas a questão epistemológica, né? De conhecimento, né? Senão a gente fica muito batido, né? Como eu falei, a estética ela dá sensações, ela cria, ela dá sentimentos. A estética tem esse poder muito forte. Só que a gente não pode ficar só na estética, a gente tem que avançar e desenvolver, né? Eu sei que a estética tem esse poder, né? Ela afeta, né? Mas tá aí depois. E aí, né? Vamos desenvolver a partir de agora outras coisas. Então a Calu traz isso, é muito importante. Muito importante. Tem outra aqui que eu indicação de contos africanos, Henrilê o Caçador, outros contos africanos. Muito Isso eu não interessante. Muito interessante. É uma questão de como é contos africanos, né, Nini? Então
tem muita filosofia, né, de povos, principalmente urubais, aqui, né, de um caçador guerreiro, né, quando eu falo de Enrilé, né, verde é o caçador. Então, tem outros aqui de Don Jack, tô falando assim muito rápido, mas já... Ah, eu tô louca por esse livro, Umbela. Você tá vendendo aí na Nubeco, é? Eu tô vendendo. Ai, A história da chuva, né? É um mundo. Da Língua Mundo, História da Chuva. Esse John Jack. Tem outro aqui interessante de herói, do Afrodynamic, o herói menino mais ai, que poderoso do mundo, lindo! casal. Maneirinho, é. É difícil, né, ter muitos livros, né, que tem meninos, né, no sentido, né, Nini? Você até fala isso também, né? Já é muito voltado para menina, né? Tem alguns que tem meninos. Esse aqui. Esse aqui do Lázaro Ramos também, muito interessante, do Lázaro. Ai, Café. gente, muito fofo. Esse do Lázaro foi muito bom. E esse aqui que eu acho que é o. Não é o Xodó não, mas assim, é o que. Um dos primeiros que eu vi, e até filme, que eu já vi várias vezes. Esse aqui é o. Pirituá, Esse é o. Esse é o que eu mais gosto, porque se você você tá tendo perceber. livro para vender também, é? Oi? Você tá vendendo ele também, é? Tô vendendo aquele cu também. Aí depois Eu queria. deixa eu terminar aqui, eu vou... Não, tranquilo, você é tranquilo. Lili. Carabao, acho a Carabá linda, cara. Carabá é uma coisa. Tá Mas a Carabá maravilhosa. Mas a Carabao tem um espinho, né, mano? Então esse espinho de Carabá que a gente pode ver e ampliar muitas coisas. Eu percebo que Quiricu, que é uma educação também muito afrocêntrica, que eu percebo em Quiricu. Primeiro que eu percebo que ele Ó, parece que é uma perca e um reencontro de uma masculinidade. Eu percebo logo de cara, né? E sem contar que ele é muito moldado pelas mulheres, né? Principalmente da mãe dele, muito fortemente, porque os homens estão totalmente apartados, né? Então ali ele já perde a masculinidade dele, isso eu consigo compreender. Quando o Carabá pega os homens e transforma em robô, ele se aparta da masculinidade dos homens, que é importantíssimo, né? Isso para o menino, também tanto também para a menina também, que a presença do pai tem fatores muito importantes, né? Tem uma concepção muito grande que depois ele tem um entendimento da presença masculina do pai, tanto para o homem quanto para a menina, ela tem um fator muito forte, muito positivo, sabe? A pessoa não tem essa noção. Então, muitas pessoas, né, até a licença de eu falar, não sei se é romantizar, né, a questão da mãe solo, algo parecido. Não vão por esse caminho, gente. Não tentam fazer possível para tentar colocar sempre o homem e a mulher junto, no sentido de fazer a criação, né, mesmo que rompeu, sabe? Então, assim, uma coisa muito brutal. Tentar sempre colocar a presença masculina, sabe, no processo de criação constantemente. Isso é muito forte. E E do a que você presença percebe. masculina, ela não precisa necessariamente, né, entrar numa relação hetero, né? A presença masculina não necessariamente ela precisa estar nessa relação. Porque hoje, assim, eu só posso falar agora, nesse momento, ação mesmo, e eu só posso falar a partir de experiências de relações hétero, por exemplo, né? Sim, sim. Mas eu entendo que vão existir relações que não são relações heteronormativas, né, entre mulheres, entre homens, relações poligâmicas, mas que precisa ter essa presença masculina e que a presença masculina muitas vezes pode vir através de um tio, como o Quiricu tem a Sim, sim. presença do velho, do mais Tem. velho, Mais do velho. velho da aldeia, e do tio, né? Mas todos os E outros rejeitava homens mesmo, foram né? encantados. O tio meio que desprezava algo parecido, não sei se não acreditava muito nele, né? No primeiro Kirikou. É porque a história é como começa a história, na verdade, né? A Sim. história começa o tio indo atrás da feiticeira e quando ele sai da aldeia, o menino ainda está na barriga da mãe. Então ele não É. acredita que o menino nasceu, já anda, já faz, né? E tá ali Já, naquele corpo. já tem essa autonomia, Mas, né? mas assim, gente, não é necessariamente que tenha que ter uma relação heteronormativa, né? A gente pode ter as famílias dentro dessa relação heteronormativa, mas a gente também pode ter famílias negras que tenham homens e mulheres ainda que estejam dentro de relações homoafetivas, poligínicas, casamentos plurais, sabe? Para a gente entender que a figura de mulheres, a presença de mulheres e homens e mais velhos
é importante na construção, no desenvolvimento da vida de uma criança. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: eu sigo a perspectiva de Ruth, Miriam Alves e Conceição Evaristo sobre o que é literatura negra, né? Sim. Para a gente, literatura negra é toda literatura feita por pessoas negras, com a intenção de atingir um público negro, né? E uma escrita positiva daquele público negro. Então, a literatura afrocentrada vai seguir a mesma perspectiva, né? É uma literatura escrita por pessoas pretas ou pretas, africanas de todo o mundo, né? Pensando que aquela escrita vai poder possibilitar que as crianças estudem sobre valores africanos. Então, se uma pessoa branca escreve, como é o caso de Kirikou é escrito por uma pessoa branca, né? Sim, Se uma pessoa verdade. branca escreve sobre o protagonismo de uma pessoa preta, uma escrita boa, positiva, massa, beleza, mas isso não é literatura negra. Isso Sim. é uma literatura com temática. Por quê? Porque eu estou pegando o que é do outro, o protagonismo do outro, e eu estou dando voz, eu estou falando. Entende? Sim. Então eu estou usando um tema que não é da minha vivência, eu estou usando um tema do outro. Sim. Então a gente chama de uma literatura com temática negra, com temática afrocentrada, digamos assim. O Kirikou é um excelente filme, é um excelente livro, uma excelente narrativa de um homem branco, né? Sim. O Ancelotti, acho que é o nome dele. Ancelotti. Mas Michel, é Michel excelente, Michel Ancelotti, Perfeito, mas né? que é excelente, entende? É excelente. A linguagem é saudável, a história é cheia de valores africanos, a estética é linda, né? Então é uma boa referência. Mas foi uma pessoa branca que fez, então assim, é uma literatura com a temática, ele usa uma temática que não é da vivência dele, da ancestralidade dele, mas ele escreve bem, né? Mas só pra gente saber Sem diferenciar, dúvida. Sem dúvida. demarcar isso aí também, eu queria Por demarcar. temor. Parabéns. Vivian, minha mãe Vivian Motumbá, mãe, sua bênção. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Pode ver, Nina. Joseval, Mileide, Simone, meu companheiro Josevaldo, Cristina, Alan, Flávia, Vivian, Gabriel tá aqui com a gente também, Vânia e Evelyn. Gente, muito obrigada por estar aqui, pela presença de vocês. É isso, irmã. Muita gente aqui participando, valorizando. Se tiver mais alguma pergunta, alguém aí, gente. Já foi quase 2 horas, né, Nini? Quase 2 horas já Né? de live. Entendeu? Muito A falei, gente está sabia aqui que sobrevivendo de água. porque sabia que falando que é um tema que é importante, mas tem muito a ser explorado. É muita coisa para ser explorada e Tem um é um tema comentário aqui que do GPG falando, e não é aquilo que a gente está falando, as crianças estão vulneráveis a uma narrativa única, né? Então a gente precisa de atenção desde o berço. desde berço. Gastaquidila, Casola, meu companheiro aí, colocou parabéns Mileide, mundo, a gente Roosevelt. estuda aqui em Mundo juntos, ele também é professor de Mundo. Por mim, tinha uma Ah, live que bom. dessa todo dia. Milene é uma querida parceira, irmã, maravilhosa, super dedicada, super estudiosa também. Tá com um projeto lindíssimo lá no terreiro dela. Quando passar a pandemia, a gente vai estar juntas, grudadinhas. Estou lá colada com ela para ajudar a montar lá a livraria do terreiro. A gente vai fazer trabalhos com as crianças. Tamo aí, tamo firme e forte. É Foi isso, lindo, irmão. lindo, lindo. Obrigada, gente. Obrigada. É isso, Nini. Agradeço mais uma vez aí a Literáfora Infantil, né? A Nini, que é pedagoga de formação, alfabetizadora. Pessoal, acesse o Instagram da Literáfora Infantil, canal no YouTube, consultoria, entendeu? A Nini é especialista, não só especialista, ela vive isso, né? Se debruça sobre isso sistematicamente, estuda muito, então, sobre esse tema de literatura. É isso, irmã. Se precisar, estamos aí. E Estamos mais lá uma na vez agradeço. Liteafro. Sim, vão lá, Liteafro Infantil. Tem um canal no YouTube, né, Nini? Tem um canal no Tem YouTube o canal também, no né? YouTube também, Liteafro Infantil. Toda sexta-feira a gente tem vídeo novo de contação de história. A gente está trabalhando agora com uma trilogia
que é a série de contação de histórias de Marcos Cagé. Ah, A gente legal. vai trazer 3 livros dele. E já tem Matori, que é o novo livro, que eu já estou ansiosa, já o meu. Eu vou trazer depois também. Trilogia vai virar quartogia. Não sei nem como é que fala, vai virar quarteto. É isso, não pode parar, não. Precisa disso. Como a gente precisa desses livros, sabia? Para divulgar mais ainda, que eu acho que ainda tem muito pouco ainda. O nosso povo é são a maioria da população, né? Ainda tem muito É, pouco ainda, divulgar bem mais. tem muito. Mas então é isso, Obrigada, irmã. Obrigado a você, minha irmã, pelo aceitar o convite. Agradeço obrigada a a todo o todos. conhecimento. E é isso, irmã. Vamos finalizar aqui, vou gravar aqui, tá bom? Obrigada, Bruno. Beijo, Até, gente. irmã. Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada, Tchau. Gabriela. Tchau.